A paz, Senhor, queridos. Pastora Sinara, da Igreja Pentecostal Tempo de Orar. Glória a Deus. Mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui para ministrarmos uma palavra ao seu coração. E logo após vamos estar orando por você. Vamos profetizar bênção, cura, libertação, transformação aí sobre a sua vida, sobre a sua história. Vamos declarar que o Senhor vai intervir aí na sua causa que muitas vezes aos seus olhos parece impossível. Ele vai intervir para poder ministrar vitória, para poder ministrar um milagre. Amém? Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu João, capítulo 18, versículo 10, diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. É forte, queridos. Eu amo muito essa passagem aqui, porque o Senhor fala poderosamente aos nossos corações. Nós estamos aqui diante de uma das passagens mais conhecidas das Sagradas Escrituras, que fala com relação ao dia em que Jesus foi preso, inclusive episódio que antecede, o dia da crucificação dele, o dia que ele foi crucificado. Mas o fato é que Jesus ele tinha ido ao monte orar com alguns discípulos. E quando ele desce, eles são surpreendidos por algumas pessoas que foram ali à procura de Jesus com a finalidade de prendê-lo. Estava ali, a Bíblia relata, um destacamento de soldados. Estava Caifás, que era o sumo sacerdote. Estava Malco, que era o servo do sumo sacerdote, ou seja, ele estava se preparando para ser o próximo sumo sacerdote. Ele estava se preparando para suceder Caifás. Estava ali também Judas. Judas, que era discípulo de Jesus. Por que Judas foi? Para poder sinalizar quem era Jesus. Eles tinham um receio, Caifás tinha um receio, Malco tinha um receio, os soldados tinham um receio de prenderem alguém por engano, de prenderem alguém que não fosse realmente Jesus. Então, Judas foi ali para sinalizar com um beijo quem era Jesus. Quando Pedro, que estava presente ali, percebe que Jesus está sendo preso, a Bíblia diz que Pedro ficou extremamente nervoso e ele tinha uma espada. Ele tira a espada e decepa a orelha direita de Malco. E é isso que me chama a atenção, porque eles precisaram de levar Judas para sinalizar quem era Jesus, comprovando que eles não conheciam plenamente quem era Jesus. Mas apesar deles não conhecerem quem era Jesus, Jesus conhecia cada um deles, assim como o Senhor me conhece, assim como o Senhor te conhece, assim como o Senhor nos conhece. Ele sabe exatamente tudo ao nosso respeito, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele me trouxe aqui hoje para te dizer, não temas, porque Ele está contemplando tudo e Ele vai ministrar um milagre sobre a sua vida. Queridos, em Levítico, a Bíblia vem nos dizer que uma pessoa, para ser sumo sacerdote, essa pessoa não poderia possuir nenhum defeito físico. Se ela possuísse um único defeito físico, por menor que fosse, já desqualificava a pessoa para se tornar sumo sacerdote. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que quando Pedro, em questão de alguns segundos, de repente, decepa a orelha de Malco, Pedro está desqualificando ele para assumir o lugar de Caifás, para ele assumir o lugar do próximo sumo sacerdote. Pedro fez ali, naquele momento, sabe o que Pedro fez? Pedro destruiu o sonho daquele rapaz, o sonho daquele jovem. Ele nem sabia quem era Jesus plenamente. Ele estava ali, acompanhando Caifás, acompanhando aqueles soldados, mas ele possuía um sonho. Ele tinha renunciado muito tempo da vida dele para ele se tornar o próximo sumo sacerdote. E o Senhor sabia muito bem disso. Porque, queridos, o Senhor não precisava restituir a orelha dele, se o Senhor quisesse. Afinal de contas,
Ele estava ali junto das pessoas que foram prejudicar Jesus, foram prender Jesus. Mas o Senhor, Ele nos ensinou que o antídoto para você vencer o mal é com o bem. O Senhor estava preso, Ele já tinha sido preso. Não me pergunte como, porque existem coisas, queridos, na Bíblia, não tem como nem explicar, você tem que crer, amém? Ele arruma um jeito ali de se soltar, e ele abaixa, ele vai até o chão, ele pega aquela orelha, e a Bíblia diz que ele restitui a Malco, e ainda adverte Pedro, chama a atenção de Pedro, Ele corrige Pedro, ele diz, você não deveria fazer isso, Pedro. Você não deveria fazer isso. E ele restitui a orelha para Malco. Queridos, eu penso que aquilo ali não era uma orelha. Era um sonho que um dos discípulos do Senhor, questão de pouquíssimo tempo, questão de segundos, havia destruído. Quando Pedro decepou a orelha de Malco, o sonho dele de ser sumo sacerdote tinha acabado ali. Mas quando o Senhor abaixa e pega aquela orelha e restitui para Malco, em outras palavras, era como se o Senhor estivesse falando para ele, você não me conhece plenamente, eu estou conjecturando, mas eu conheço você, eu sei do seu sonho de se tornar o próximo sumo sacerdote. Volte a sonhar, volte a sonhar. Quando a orelha caiu, o sonho havia se destruído, mas quando o Senhor restitui para Malco, o Senhor estava dando a possibilidade dele voltar a sonhar novamente. Eu não sei quem, como Pedro, chegou perto de você e tentou matar, tentou assassinar os seus sonhos, dizendo para você desistir, dizendo para você que não ia dar certo. Mas eu vim aqui da parte do Senhor para te dizer, pode voltar a sonhar, porque Deus realiza sonhos. Ele é quem dá a última palavra ao meu respeito, ao seu respeito, ao nosso respeito. E Ele manda te dizer, alabassuri me cantarabassai, que há poder nas nossas palavras. Então eu profetizo sobre a sua vida nesse dia de hoje, que você pode voltar a sonhar, porque o Senhor realiza sonhos. Amém? O Senhor, Ele ministrou ali aquele gesto de bondade, muito embora eles tivessem ido ali fazer uma maldade com o Senhor. Mas o Senhor mostrou que Ele estava acima daquele sentimento, daquelas pessoas. E Ele, como sempre, ministrou bondade. E Ele, como sempre, deu a oportunidade do povo voltar a sonhar. Ele me trouxe aqui hoje para dizer, volte a sonhar, porque Ele realiza sonhos. Amém? Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa reflexão tão tremenda que o Senhor realiza sonhos. Eu não sei, Senhor, quantos pararam de sonhar, quantos desistiram de sonhar, quantos, Senhor amado, sepultaram os seus sonhos, tentaram sepultar até as promessas que o Senhor havia enviado sobre a vida dele, sobre a vida dela. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer para o teu filho, para a tua filha, sonhar, porque o Senhor realiza sonhos, enxuga desses olhos toda lágrima. Nós te louvamos, glorificamos e bendizemos pela tua soberania, pela tua grandeza, pela tua autoridade. Manifesta aí, meu Deus, a tua glória. Alabassuri me cantarabassai sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha. Enxuga desses olhos